Boa tarde, Carlos Magno, nosso preparador físico, personal trainer. Fala, Carlão, como é que você está? Boa tarde, seja bem-vindo. E aí, Léo, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, irmão. Tamo aí, firme e forte, pronto para entrar na ativa. Muito bom, Carlão, muito bom. Carlão, o que você preparou para a gente hoje? Então, é um tema interessante, rapaz. Todos são interessantes, né? Mas esse, assim, tem mexido comigo bastante, porque a questão da obesidade, eu quero falar hoje especificamente sobre a obesidade, né? Uhum. E esse momento, o Brasil, se eu não estou enganado, eu tenho até que voltar a dar uma pesquisada, mas se eu não estou enganado, o Brasil está em segundo lugar na questão da obesidade. E se não tiver em segundo, ele está entre os três aí, tá? Perdendo para os Estados Unidos, né? Que incrível que pareça, ainda tem mais obesidade, tem mais pessoas obesas do que no Brasil. Mas o que acontece, cara? Esse momento, o índice de obesidade ele aumentou muito, né? Aumentou pela questão da pandemia, né? Assim, as pessoas dentro de casa, as pessoas ficam mais ansiosas, estão praticando menos atividade física, né? Paradas. Então, assim, trabalhando dentro de casa, home office, então aumentou Uhum. muito esse índice de obesidade. E aí uma coisa interessante, cara, é que a obesidade ela tem favorecido para a questão da contaminação do Covid, né? E por que isso? E aí, essa questão é interessante, porque aí às vezes as pessoas dizem, mas eu sou novo, mesmo eu estando acima do peso, cara, mas aí tem um grande risco, não importa qual seja a sua idade. Porque a gente está falando de obesidade, e a obesidade está ligada a um processo inflamatório. Então, quando a pessoa está num índice de obesidade alto, vamos colocar aí, sei lá, acima de 10 quilos, 20 quilos, as taxas elas vão mudar, cara. Vai ter uma diferença muito grande nessa questão das taxas, da questão hormonal e da questão inflamatória. Então, você imagina um corpo que ele está o tempo inteiro inflamado, né? Então, a imunidade, ela significa que a imunidade dessa pessoa ela está o tempo inteiro baixa. E se ela está o tempo inteiro baixa, ela está o tempo inteiro com riscos, independente de qual seja a idade dela, se ela é nova ou se ela é velha. Né? Quando eu falo velha, assim, depende muito do que você entende de velho, mas assim, não importa qual seja a idade, a pessoa está num risco alto. E não só por questão da contaminação do Covid, mas, cara, de hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, várias coisas que podem estar, que está ligada à questão da obesidade. Então, e o que fazer nesse momento para, poxa, estou passando por esse problema agora, aumentei o meu peso, fiquei ansioso nesse período da pandemia, estou muito acima do peso, sedentário, e o que eu posso fazer nesse momento para poder começar a mudar isso? Então, a ansiedade ela está muito ligada à alimentação. Então, períodos de ansiedade, picos de ansiedade, geralmente o que vai trazer essa saciedade da ansiedade? Carboidrato, açúcar. Então, naturalmente, isso vai satisfazer, né? É a fonte, vamos dizer assim, a fonte de energia que satisfaz mais rápido. Mas ela é insaciável. Por isso que as pessoas comem desordenadamente, porque você tenta se saciar, né? Tenta preencher esse pico de ansiedade com o carboidrato, com o açúcar, né? Só que ele esse é uma fonte de energia rápida, então rapidamente passa. E aí a gente quer mais. E nunca tá bom. Então isso é um perigo seríssimo e leva à obesidade, aumenta os picos de insulina, vai trazer vários problemas aí. E aí, o que eu recomendaria nesse momento? Então, reduzir essa quantidade de carboidrato e reduzir essa quantidade de açúcar. Tá, mas eu não consigo reduzir, é muito difícil para mim reduzir, e tem um risco seríssimo que o açúcar ele vicia, e dizem que vicia mais do que a cocaína, cara. Então é muito sério essa questão do açúcar. Né? E o que fazer nesse momento? Então, o que eu recomendaria é o seguinte,
reduzir a ingestão de carboidrato e ingestão de açúcar. Né? Carboidrato e açúcar está basicamente a mesma coisa. Só estou falando assim para a pessoa entender melhor. Uhum. Tá, mas aí eu vou reduzir, vou continuar extremamente ansioso. O que fazer? Então é o seguinte, buscar alimentos que não seja o carboidrato, que não seja açúcar, que não tenha açúcar. Então, alimentos que tenham mais proteína, alimentos que tenham mais gorduras, gorduras boas, né? E aí tem vários alimentos, castanha, abacate, né? Existem vários alimentos. Então, assim, isso é uma coisa que já vai fazer muita diferença nesse momento para ajudar a pessoa a perder peso, para ajudar a pessoa a emagrecer. E aí, juntamente com isso, a pessoa está num pico de ansiedade, quer comer carboidrato, quer comer açúcar, ingere mais água, cara. Porque a água ela vai trazer essa saciedade também. Então, vai diminuir esse pico de vontade de comer coisas doces, vontade de comer carboidrato. Então, sim, sabe, você já tem mais ou menos uma noção. Poxa, geralmente tal horário eu sinto mais vontade de comer carboidrato, eu sinto mais vontade de comer doce. Então, toma mais água nesse período, que vai reduzir bastante essa vontade de comer carboidrato. E aí, também associando a atividade física, aí esse pico de ansiedade vai reduzir muito. Não, qual atividade física? Qualquer atividade física que esteja de acordo com a pessoa que está se dispondo a fazer, que está nesse processo de obesidade, de aumento de peso, né? Que ela dê conta de fazer, seja uma caminhada, eu sempre falo isso, se você já tem costume de correr, seja uma corrida, ou fazer uma atividade física que seja em casa, que seja na academia, isso já vai diminuir muito o pico de ansiedade. E, consequentemente, vai favorecer o porquê? Vai acelerar o metabolismo, e acelerando o metabolismo, ela vai começar a emagrecer. Se ela está ingerindo menos carboidrato, está fazendo atividade física, está bebendo água, sempre bato nessa tecla de beber água, e está mudando esse alimento, o carboidrato, em vez de ingerir mais carboidrato, ingerindo mais proteína, ingerindo mais gorduras boas, consequentemente, o peso vai abaixar, consequentemente, ela já vai se sentir melhor, vai se sentir mais animada. E tem uma coisa interessante, o alto consumo de açúcar, ele deixa a pessoa mais preguiçosa, dificulta a parte cognitiva também. Então, açúcar, cara, é prazeroso? É prazeroso, mas se você for colocar na ponta do lápis, cara, vai alterar a tua questão, vai te dar mais sono, mais preguiça. Então, tudo isso, cara, vai colaborar para o excesso de peso. Entendeu? É uma pena, hein, Carlão? É uma pena. E Não é porque chocolate, em vez de engordar, não emagrece, não é verdade? é verdade. Assim, cara, é bom, eu também gosto muito. Mas precisa colocar na ponta do lápis, cara. Precisa colocar na balança. O que é melhor? Cara, beleza, eu não consigo abrir mão 100%, mas tenta reduzir. Existe um livro, eu estou até aqui com ele do meu lado, e esse livro ele fala sobre a questão financeira. Mas esse livro você pode associar a qualquer área da sua vida. Ele fala o seguinte, quem pensa, enriquece. É o título do livro. Uhum. Então, por exemplo, se eu quero colocar para a questão da minha saúde, então, ele vai falar sobre a questão da mente, cara, de mudar a minha forma de pensar, da forma que eu me enxergo, da forma que eu me vejo. Então, assim, começa aqui, ó, o trabalho do emagrecimento, ele começa aqui. Ele não começa na boca. Então, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso mudar a minha forma de falar. Se eu falo que eu não dou conta, se eu falo que vai ser difícil, cara, isso aí eu estou tornando uma realidade para minha mente. E aquilo que eu torno uma realidade na minha mente, ela vai se tornar uma realidade na minha vida. Então, eu preciso falar, mesmo que eu não consigo nesse atual momento, mesmo que eu esteja viciado no açúcar, no carboidrato, que eu vou dar conta, que é possível, que eu vou conseguir. Então, isso começa a se tornar uma nova realidade na minha mente. Começa a criar uma nova sinapse na minha mente e isso vai reverberar no meu corpo, na minha questão física, na minha saúde, no meu ânimo, na minha disposição. Então, cara, são estratégias de mudança. A gente tem que querer. Eu acho que o primeiro passo é isso. E quando a pessoa quer, a coisa acontece. Perfeito. Quando a pessoa quer, a coisa vai. Ô, Carlão, olha que interessante. Não é só uma questão estética. Porque às vezes a questão mais gritante é a estética. Né? Porque eu estou olhando no
espelho e não estou legal, não estou feliz com o que eu estou vendo. Mas tem uma questão aqui de saúde, tem uma questão cognitiva aqui de aprendizado, de raciocínio que você trouxe, e tem uma questão aqui que eu diria que até a gente está dentro de casa, as pessoas têm reclamado muito que estão muito cansadas. Então, até para essa vigoridade, mais vigor, comer menos açúcar, menos carboidrato, então vai trazer mais vigor também. Então, é muito amplo por isso. Exatamente, exatamente. O açúcar, ele deixa a gente mais preguiçoso, ele deixa a gente mais cansado, mais fadigado, mais sonolento. Então, até nisso, cara, a questão, por exemplo, muitas pessoas agora estão trabalhando dentro de casa, home office. Isso está se tornando um hábito. Eu converso com várias pessoas que agora estão trabalhando dentro de casa. Então, se eu estou trabalhando dentro de casa, eu já estou sentado. Então, meu corpo ele já não está em movimento, ele está mais parado. E eu vou ficar várias horas trabalhando dentro de casa, de frente com o computador. E se eu estou ingerindo mais carboidrato, mais açúcar, cara, eu vou estar mais, consequentemente, eu vou ficar mais preguiçoso. Consequentemente, eu não vou ter de praticar atividade física. E olha só que interessante, eu não vou ter vontade de me cuidar. De cuidar da minha aparência, de cuidar da minha saúde, na realidade. Então, eu preciso pensar, poxa, o que é mais importante para mim? Será que o prazer do açúcar, será que o prazer do carboidrato constantemente, diariamente, é o que mais importa para mim? Eu preciso ter esse confronto, entendeu? E colocar fazer sei lá, colocar na balança e falar, cara, tem coisas mais importantes do que só a vontade de comer açúcar, do que só a vontade de comer carboidrato, a minha saúde, a minha vida. Então, quantas pessoas morreram, cara, desses meses e um grande... eu vou falar da questão do coronavírus, mas a gente pode falar de várias coisas que está sendo falado mais a questão do coronavírus. A gente pode falar da obesidade, pode falar de hipertensão, pode falar de doenças, várias doenças. Mas a grande maioria, qual era o problema? Obesidade. Entendeu? Então, é uma coisa muito séria, cara. É uma coisa que tem que dar importância e tem que se cuidar, cara. É começar. Eu digo o seguinte, é começar. Você vai começando, você vai sentir prazer, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais feliz. E aí, cara, é o estímulo hormonal. Vai começar a ter um estímulo de endorfina, de serotonina, de dopamina. Eu começo a falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso. E aí a gente vai começar a gostar desse prazerzinho dos hormônios, vai falar, poxa, tem algo também mais interessante. Tem algo também que é mais prazeroso do que só a questão da comida. A comida realmente é muito prazerosa. Mas existe coisas também melhores, existe também outras coisas boas, e entra essa questão da atividade física, né? E entra essa questão toda de se cuidar e de mudar esse hábito alimentar. Muito bom. Então, ó, você que está ouvindo isso daqui ou pela internet ou diretamente pela rádio, se você quiser ter mais disposição, está precisando de mais disposição, né? A pegada dentro de casa ficou mais pesada, bebe água e reduz teu açúcar, porque vai valer a pena. Porque não é só daqui a um tempo, não é longo prazo, né, Carlão? Alguns retornos talvez a pessoa tenha até de forma imediata, né? Não, essa questão do açúcar é imediato. É impressionante, é imediato. Isso aí, assim, e uma coisa muito interessante, que quem é viciado em açúcar, se tira 1 dia, 2 dias, cara, vai sentir um pouco de fraqueza, vai sentir um pouco de dor de cabeça. Às vezes até muita dor de cabeça. E a pessoa vai perceber o tanto que ela está viciada. Então, assim, e aí ela começa a se alimentar com mais proteína, com mais gorduras boas, tomar mais água. Então, ela pode até que ela se sinta, ache estranho no primeiro dia, no segundo dia. Mas durante a semana, o corpo dela vai começar a se desintoxicar. E essa desintoxicação, ela vai sentir melhor, ela vai dormir melhor, ela vai acordar mais disposta, ela vai estar mais disposta até com as pessoas dentro de casa, com a família, entendeu? Então, vai fazer toda a diferença. E se colocar atividade física, então, aí, meu irmão, é sucesso total. Carlão, para as pessoas saberem um pouco mais sobre o Carlão, mais dicas com você, como é que elas fazem? Então, tem o meu Instagram pessoal,
que é Carlos Magno BF, Carlos Magno, B de bola, F de faca. E tem o meu Instagram, que eu falo mais para mulheres, tá? Nessa questão até emocional, que é Inteligência Emocional P Mulheres. Beleza? Carlos, muito obrigado. Excelentes dicas aí. Agora